Bom dia! Hoje é sexta-feira, 15 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, no programa de hoje vamos discutir os assuntos que movimentam o setor portuário. Nesta primeira parte do programa está comigo o advogado e empresário Rogério Conde. Rogério, bom dia. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Bom dia, Nathalie. Sempre um prazer participar do Bom Dia Baixada. Afinal, ele está aqui comigo porque nós dois acompanhamos essa semana, lá no Mendes Convention Center, a 15ª edição do Santos Export, né, Rogério? O Fórum Internacional para a expansão do Porto de Santos, a quem eu costumo chamar de nossa joia. E os assuntos foram extremamente importantes, né, debatidos. Foram sim. Aliás, é um espaço importantíssimo, esse espaço de discussão que é criado. Aproveitar para agradecer o grupo A Tribuna, nas pessoas do Marco Santini, do Roberto Santini, do Fabrício Julião, da Una Eventos, que permitiram que a nossa equipe estivesse presente, acompanhasse, fizesse imagens, entrevistas. E é muito importante até para nós participarmos e ficarmos mais atentos e sabendo exatamente o que acontece no nosso porto, que, como você disse, é importantíssimo. Acho que a cidade, a região depende muito e vive muito em função do porto. Do Porto de Santos, a cidade, a região e o nosso país. E como disse o Rogério, o Bom Dia Baixada acompanhou os debates que foram levados para a mesa. Assuntos como dragagem e problemas de infraestrutura. A partir de agora, vocês vão poder conferir um resumo do evento nas entrevistas de autoridades que estiveram no fórum. Veja só. Eu já tinha avisado. A gente volta, daqui a pouquinho a gente vai conferir a entrevista completa, o resumo do evento. Mas, Rogério, como eu antecipei, os dois principais assuntos que foram debatidos foram a questão da dragagem e também da infraestrutura. A dragagem, aliás, é um assunto que não é discutido de hoje, né? É um assunto bastante antigo. Eu acredito que agora a gente tenha chegado no limite com os últimos acontecimentos. Não tenha dúvida. Aliás, os assuntos, esse fórum, né, o Santos Export, está na 15ª edição. Exatamente. E alguns assuntos são sempre recorrentes, né, às vezes com mais intensidade, menos intensidade, mas a questão da dragagem, fundamental. Ficou claro que de uma vez por todas essa situação precisa ser resolvida, a questão da modelagem, como vai se dar essa dragagem, se por meio de uma SPE, se por um consórcio, enfim, o remédio jurídico que vai ser utilizado, a forma como vai ser utilizada, é uma questão dos técnicos e das autoridades chegarem a um acordo junto com os operadores todos do porto. Então, a gente sabe que isso é uma decisão difícil de ser tomada, é complexo. A autoridade portuária, a CODESP, enfim, tem receio também por força de que existe uma taxa cobrada dos terminais, principalmente aqueles molhados, aqueles que têm acesso direto para que os navios atraquem, e é cobrada uma taxa, tudo ela tem um pouco de receio que caia muito a receita, enfim, mas eu acho que dá para isso ser de uma forma acomodado para que não haja prejuízo, ou pelo menos seja amenizado um eventual prejuízo da CODESP, mas que seja mais dinâmica essa questão da dragagem, por ser fundamental. Os navios estão cada vez aumentando mais sua capacidade, isso é bom também, porque acaba barateando frete, enfim, dá uma dinâmica a mais para o porto. Lembrando que o custo Brasil do porto é o mais alto que existe, você né? tem uma concorrência gigantesca nesse segmento. E você precisa ter isso de forma mais concreta, até para que o planejamento dos empresários exista com mais
segurança, você possa planejar os seus investimentos com mais segurança para ir aprimorando a sua operação, ficando cada vez mais competitivo, e para isso não dá para ficar esperando uma licitação que depois tem o recurso da empresa que eventualmente perdeu, isso se estende, é postergado, e às vezes e não tem como. E não resolve o problema. A dragagem ela tem que ser constante. Tem que continuar, ela tem que Exatamente. continuar. E o fato do governo federal ter aberto espaço para a criação de um grupo interministerial mostra que lá também em Brasília eles estão com os olhos voltados para a necessidade da solução do problema. Não tenha dúvida. E isso mesmo, eu acho que é o diálogo, né? Todas as partes envolvidas, os operadores todos do porto, os empresários, os armadores, as autoridades, né, políticas, a questão de você aproximar um pouco mais também os gestores da cidade com o porto. Tudo isso precisa ser colocado na mesa, precisa ser debatido para a gente encontrar a melhor fórmula para superar os entraves todos e fazer com que essa grande locomotiva econômica de geração de empregos e tudo continue funcionando de forma correta. Porque é importante que quem está em casa possa entender que no momento em que a gente não tem um investimento e no momento em que o porto, o maior porto da América Latina, vai ficando para trás e vai trazendo essa insegurança jurídica para quem quer investir, as cargas que vêm para cá acabam sendo destinadas para outros portos. Concorrência. E depois resgatar isso é quase impossível. É verdade. Então, eu acho que foi muito bom nesse sentido essa 15ª edição do Santos Export. Eu acho que quem estava presente, aqueles que estavam presentes, as autoridades, os técnicos, eu acho que todo mundo é uma oportunidade bacana que você vê que após as plenárias e tudo, existe uma conversa muito grande no saguão. As pessoas que às vezes ficam bastante tempo sem se falar diretamente, acabam ali no cafezinho, trocando informações. Eu presenciei também o João Paulo Menano, da Lemoa, que representa ali também, dando algumas sugestões, talvez até paliativas, mas que deu uma dinâmica maior agora. Sem dúvida. A questão de você ter um acesso um pouco mais rápido. Até porque aquela região é extremamente afetada. Exatamente. Então isso é importante. Eu acho isso é bastante salutar e eu acho que o caminho é esse, é o diálogo, é a discussão e todo mundo procurando resolver os problemas e não deixar que isso se estenda até a 16ª edição. Então, eu acho que a gente precisa ter que a agenda mude, né? E esses assuntos sejam superados. Que na próxima edição, que na 16ª, a gente venha discutir a melhoria do serviço já privatizado, na mão da iniciativa privada, buscando soluções ainda maiores e melhores, né? Não, exatamente. A questão da infraestrutura de acesso ao porto. Estava presente o vice-governador Márcio França, colocou... As colocações importantíssimas. Fez algumas considerações importantes, ponderou sobre de que forma esse investimento por parte do governo do Estado estaria sendo feito, realizado. Isso dá também uma expectativa para o segmento, uma expectativa para a cidade, de que as coisas realmente continuem, né? A gente sabe da crise econômica, a gente sabe do momento, tem ciência do momento atual. Mas é preciso encontrar alternativas, né? Precisa, não tenha dúvida disso. A crise econômica não pode mais e não deve ser desculpa para que investimentos não sejam feitos. Agora sim, a gente vai passar para vocês um resuminho do que foi o Santos Export através das entrevistas das autoridades que participaram do evento. Veja só. Olha, na verdade, essa discussão ela vem se prolongando há anos e agora chegou no momento de se encarar o problema e buscar uma solução diferente, sair da rotina. Os empresários tomaram a iniciativa de ir ao governo e propuseram um novo modelo, que seria a transferência da responsabilidade de fazer esse serviço, não mais ser por uma entidade pública, e sim por uma entidade privada, que teria mais agilidade, teria uma série de vantagens, menos burocracia, porque vamos combinar, o serviço público ele tem que cumprir todo o rito da lei. Então, cumprindo o rito da lei, uma licitação de uma dragagem do vulto, não se leva menos de 4 a 5 meses.
Enquanto que na iniciativa privada, em coisa de um mês, no máximo 40 dias, o processo está concluído. Então é uma diferença astronômica para a dragagem. Quer dizer, cada dia que você deixa de dragar, é calado que você perde, o navio fica com restrição. Isso, em termos econômicos, é um impacto muito grande. O que se está buscando é fazer uma junção da eficiência com o tempo. E isso gera lucro, é economia, o país ganha, todos ganham. Então está na hora de se discutir qual é a melhor forma. Vamos discutir. Esse grupo de trabalho que vai ser criado nos próximos dias vai ter 90 dias para discutir qual a melhor forma. E o que for decidido é o que seja melhor para o país, é isso que nós queremos. Evidentemente, como nós já falamos aqui no Bom Dia Baixada, uma ação como essa é uma ação extremamente importante para o segmento, porque aí você aproxima a iniciativa privada junto da iniciativa pública para que elas possam conjuntamente solucionar tudo aquilo que é importante para o Porto de Santos. A partir do momento que você teve esse aceite, e isto é fundamental dentro desse processo, agora é a hora que temos de dar a celeridade para que isso possa ser efetivamente implementado. Ainda tem várias batalhas nesta grande guerra chamada dragagem. Boa parte dessas batalhas já foram vencidas. Espero eu que as próximas batalhas elas possam ser mais velozes daquelas que nós tínhamos num passado não muito distante. Quando a gente fala em dragagem, nós estamos falando da dragagem de manutenção e a de aprofundamento também. Ambas precisam ser cuidadas com o carinho devido para que não comprometa mais ainda as operações portuárias. Nós tivemos nessa semana aí a redução do calado de novo, que gera inúmeros impactos para estas operações. Então isso precisa ser tratado com carinho nas duas frentes. E eu quero crer que essa iniciativa é a melhor e única iniciativa que nós temos na mão, Nathalie. A questão da dragagem agora não é mais uma questão de enxergar o futuro, é de sobrevivência, exatamente. Então nós temos hoje uma necessidade de resolver um problema que está impactando na produtividade, na balança comercial, nos resultados das empresas portuárias. A Antuérpia tem uma similaridade muito grande com o Porto de Santos. Margem esquerda, margem direita, relação porto-cidade, a questão da dragagem como referência. Então eu acho que será uma viagem muito produtiva, né, para que nós possamos trazer esses exemplos e reforçar as nossas teses, as nossas brigas, que nós precisamos avançar. É essa tensão que nós precisamos receber de Brasília. Não há uma dificuldade específica nem em Santos, nem aqui, nem acolá. O que você tem é que esse tipo de questão tem que ser discutido institucionalmente. Como encontrar uma maneira de ampliar a possibilidade da participação da comunidade nos portos brasileiros. Você tendo a participação mais intensa e institucionalizada da comunidade, se ela é de gestão ou se ela é da participação direcional, ela funciona. Então, na verdade, nós temos que discutir institucionalmente essa questão. Santos já está fazendo a parte dele, o governo do estado garantiu que inicia imediatamente essa obra, certo? Isso deve trazer uma solução muito em breve para a entrada e saída de caminhões do Porto de Santos. Hoje nós temos um problema crasso, que é o problema da entrada à cidade, não é? Porque um porto, por exemplo, que a população se confunde com a atividade portuária, que é um porto urbano. Hoje, o maior problema que nós temos aqui no Porto de Santos são as vias de acesso ao porto. E ontem nós escutamos aqui algumas notícias que me parecem muito boas. Se nós formos falar em túnel, a ligação entre margens, infelizmente, agora eu espero que realmente ontem o vice-governador, Márcio França, esteve aí, falou muito bonito, etc, etc. Ele é um cara de visão também, está bem colocado, conhece um pouco do assunto, não é? E, aliás, até a Secretaria de Portos foi uma das obras que ele fez quando era deputado federal, né? Todo mérito a ele da Secretaria está existindo até hoje. Mas nós precisamos de ação. Agora, tudo é muito complicado porque falta dinheiro para tudo. Você vê os hospitais, você vê a população no modo geral. Então, embora... Como nós estamos aqui numa ilha, nós não
teríamos espaço suficiente para realmente fazer com que a ferrovia fosse a número 1 desse setor. Porque não temos espaço, nós não temos pátios de manobra para fazer com que as ferrovias crescessem bastante, não é? Entretanto, você tem que ter uma opção. De qualquer maneira, eu acho que é muito importante o investimento em todos os modais. Primeiro, nem todos os sindicatos vivem do imposto sindical. Inclusive, o Sindaporte é o primeiro sindicato, e eu acho o único sindicato da Baixada Santista, que devolve o imposto sindical aos trabalhadores. Segundo, os empresários também recebem imposto sindical. Então, essa questão que o sindicato está se mobilizando contra a reforma por causa do imposto sindical não é verdadeira. O que nós acreditamos que a reforma trabalhista, ela nasceu sem a discussão no movimento sindical. Então, vai trazer prejuízo para os trabalhadores que não tiveram organização. Vou dar só um tema. Primeiro, para você entrar agora na justiça, você tem que tomar um excesso de cuidado, porque você vai pagar as custas, que antigamente não era pago. Um segundo ponto é que tem algumas negociações que não precisa ter o sindicato envolvendo, é direto com os trabalhadores. E o trabalhador, quando vai negociar com o patrão, ele é a parte mais frágil. Ele não vai impor o direito deles. Então ele vai ficar sujeito ao que o patrão quer, senão perde o emprego. Numa crise de desemprego, vale mais um mau acordo continuar trabalhando do que buscar os seus direitos. Eu acho que vai trazer prejuízo para a classe trabalhadora. Então, alguns sindicatos vão fechar a porta. Vai sobreviver, de fato, os sindicatos que têm mais poder de negociação, os sindicatos que representam empregado do serviço público, na economia mista, porque tem uma situação diferenciada dos sindicatos da iniciativa privada. Vai ter um novo modelo do sindicalismo brasileiro. Eu acho que estão com uma velocidade muito grande na questão da terceirização, privatização. Eu acho que nós vamos ter que, o movimento sindical, fazer um reestudo, reinventar para enfrentar essa avalanche de prejuízo que vai trazer nos trabalhadores e automaticamente no movimento sindical. A gente na associação, no âmbito da associação comercial, a gente tem promovido alguns debates, algumas discussões, no sentido de dar um melhor aproveitamento econômico do porto para a cidade, né? Sempre criou-se essa percepção de que existe uma barreira, que o porto está de costa para a cidade, e a cidade também. Do meu modo de ver, Santos depende muito do porto de Santos, né? E a gente percebe que a cidade vem amadurecendo e no sentido de tentar buscar as vantagens que você tem um porto desse, com uma geração de riqueza que o porto propicia, não só para a cidade, como para o país, e tentar aproveitar isso em benefício da cidade. Não é fácil porque o porto tem as suas limitações físicas, né? O crescimento foi feito de forma desordenada. Lá atrás que deveria ter havido um planejamento maduro, consistente, no sentido de ter reservado algumas áreas da cidade para crescimento do porto. E hoje a gente vê que o porto está estrangulado porque não houve esse planejamento. O prefeito coloca com muita propriedade a necessidade talvez de uma participação mais efetiva do município na gestão, na administração do porto, uma vez que, olha, a União é uma figura jurídica, não existe, a cidade não, a cidade são as pessoas, né? A cidade são as pessoas, são elas que obtêm as vantagens e desvantagens do Porto de Santos, né? Então, acho que a comunidade tem que ter uma participação mais efetiva e tentar mitigar essas desvantagens e valorizar as vantagens em benefício da população santista, né? A gente tem percebido pelas discussões, pelas mesas que têm sido formadas, pelos atores todos envolvidos no processo, que a gente só vai conseguir encontrar uma solução se nós conversarmos, se todos os interessados sentarem à mesa, porque é fundamental que se resolva. O porto é uma máquina importantíssima para a economia, não só da cidade, da região, como do país. E a gente precisa fazer com que ele cada vez mais fique dinâmico e cada vez mais atenda os anseios e mais ainda, que eles acompanhem a evolução. Então, para isso, a gente precisa ter um planejamento, precisa superar obstáculos que são antigos. O Santos Export está há 15 anos e muitos dos assuntos são recorrentes.
Então a gente precisa encontrar soluções, é muito complexo, haja vista os 15 anos, às vezes com assuntos que são debatidos constantemente, a gente vai de alguma forma amenizando, mas não se resolve por completo. Então eu acho importante, isso faz com que Brasília lance olhos diferenciados para o Porto. Eu escutei isso por vários que participaram dos debates, dizendo que realmente o governo, principalmente o governo federal, é uma entidade jurídica, né? As pessoas moram na cidade, elas trabalham na cidade e os portos todos estão localizados nas cidades. Então, essas pessoas que são diretamente envolvidas e que vivem o dia a dia, elas que precisam, de forma conjunta, mandar sugestões para que o governo federal as acate e a gente consiga solucionar. E o planejamento, que a gente no programa sempre diz que o mal do brasileiro é a falta de planejamento. E na área portuária, ela é fundamental. Você precisa planejar onde você vai desenvolver, que tecnologias você vai empregar, que maquinários você vai investir na aquisição. E tudo isso para quê? Para você poder ser competitivo, poder atender os navios, poder atender os armadores. Então, para isso precisa de planejamento. E para ter esse planejamento, os problemas precisam ser resolvidos. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse encontro e que continue fomentando. É isso, que a gente continue sempre fomentando discussões tão importantes para o nosso porto, né, Rogério? Exatamente, que a gente continue tendo espaços também importantes e eficientes, como foi o Santos Export. Muito obrigada pela tua participação aqui Nada, conosco. foi um prazer. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, seguimos com os assuntos que movimentam o setor portuário. E vamos receber o presidente da Praticagem de São Paulo, Nilson Ferreira dos Santos, e o delegado da Polícia Federal, Marcelo João. Voltamos em menos de 3 minutos, não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e a partir de agora, na bancada, eu recebo o presidente da Praticagem de São Paulo, Nilson Ferreira dos Santos. Nilson, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathalie. A gente da Praticagem que agradece poder estar presente aqui no seu programa. E também o delegado da Polícia Federal, Marcelo João da Silva. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Obrigado, bom dia para todos. Nilson, no primeiro bloco nós fizemos um breve resumo do Santos Export e você esteve participando do evento, inclusive num painel da dragagem, participando do painel da dragagem. A dragagem, a solução pela dragagem é um caminho sem volta, né? O porto tem recebido navios cada vez maiores. Sim. Eu diria que o pé está quase ficando maior que o sapato. Hoje a gente já opera navios de porte muito grande para o tamanho geográfico do Porto de Santos, mas a gente vai lá, como citei o exemplo do sapato, a gente vai com uma calçadeirazinha, vai ajustando daqui, ajustando dali. Mas eu tenho a dizer que a gente ainda dá para crescer mais um passozinho aí. Hoje mesmo nós estamos finalizando um estudo que está sendo feito pela Praticagem a respeito da viabilidade de navios maiores do que o tipo atual, que é de 336 metros, hoje em Santos. Nós estamos estudando a vinda de navios de 366 metros. E nós temos condições, Nilson, para receber esses navios? Eu sou otimista em relação a isso, eu não diria nem sim nem não, mas eu estou bem otimista em relação a isso, com pequenos ajustes aí, eu acho que a gente vai conseguir ter esses navios no Porto de Santos, sim. A gente precisa resolver o problema da dragagem, né? Não dá mais para a gente ter navio que não consegue entrar porque não tem calado reduzido. O problema da dragagem, eu acho que ele já foi bem debatido, inclusive no fórum do Santos Export. Me deu a impressão que a solução está na mesa, né? E isso aí é muito benéfico realmente para a atividade portuária, porque não existe porto no mundo que as águas não sejam naturalmente profundas, em que a condição da profundidade dele não seja a questão mais importante para aquela atividade portuária. E aqui não pode ser diferente. Eu acredito realmente que o caminho que está sendo traçado aí vai beneficiar bastante todo o setor. Doutor Marcelo, um outro tema bastante debatido durante o Santos Export foi a questão da tecnologia, né? E a tecnologia tem auxiliado muito o trabalho da Polícia Federal dentro dos portos.
Como é que o senhor vê as novidades que estão sendo implantadas, o sistema de escaneamento que existe no nosso porto, ele é de fato um sistema eficaz? Sem dúvida. Não por acaso a gente tem conseguido bons números aí na questão da apreensão no Porto de Santos, fruto de uma parceria muito grande da Polícia Federal com a Receita Federal, com todos os entes intervenientes. E tem sido realmente esse investimento em tecnologia, dentre outras ferramentas, tem sido um fator contribuinte muito grande para o nosso sucesso aí na repressão ao tráfico ilícito de drogas. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade minha. A gente consegue acabar com o tráfico de drogas dentro de uma área portuária? Não. Infelizmente não. Mas nós temos desenvolvido um trabalho que tem se revelado consistente, os números provam Sem dúvida. isso. Eu acho que nunca houve apreensões tão recorrentes e num volume tão grande, né? Sim, nós saltamos de apreensões muitas que giravam em torno de 1,5 toneladas para 11 toneladas. Esse ano nós já estamos próximo das 9 toneladas. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho bastante consistente nesse sentido, inclusive trazendo todo um conjunto de órgãos intervenientes que participam também. É importante destacar que esse não tem sido um sucesso, vamos dizer assim, só da Polícia Federal. Só da Polícia Federal, muito pelo contrário. Estava até conversando com o Nilson, antes de nós entrarmos no ar, que um trabalho consistente na área de segurança pública, hoje em dia, é impossível de se desenvolver sem a participação das demais agências. Receita Federal, ANTAC, Guarda Portuária, a própria CODESP, o ente privado. Então, a gente tem conseguido, com a tecnologia e essa maior participação dos órgãos, desenvolver um trabalho bem interessante. Graças a Deus. Graças a Deus e graças isso é extremamente importante, porque não traz só a segurança para quem está investindo no nosso porto, traz segurança para quem vive na cidade, né? Quando a gente acaba com o tráfico de drogas ou quando a gente desmantela pelo menos uma célula importante, a gente enfraquece, né? Esse crime tão brutal. Sem dúvida. Nilson, muita gente tem curiosidade sobre o trabalho do prático, né? Eu costumo dizer que os práticos são os guardiões da nossa costa. Essa é uma boa definição? Acho que lisonjeado com isso daí, eu acho um certo exagero e tal, mas de toda maneira não é exagero. O serviço de praticagem no Brasil, ele vem desde a abertura dos portos, tem um histórico muito longo, né? Mas em dezembro de 97 foi promulgada uma lei, a 9.537, que é a lei que trata do tráfego aquaviário, da segurança do tráfego aquaviário. E ali estabeleceu realmente como o serviço de praticagem deveria ser. O Estado brasileiro definiu como ele queria que o serviço de praticagem fosse prestado no Brasil. Porque interessava para o Estado proteger seus portos, suas costas, e ele precisava de um ente que realmente fizesse isso, né? E ali estabeleceu quais são, como se define o sistema de praticagem no Brasil. Tá? Essa lei depois ela foi regulamentada por um decreto, 2596, que saiu em maio de 98. E em relação ao que você perguntou, se nós somos os guardiões, é a nossa função de ofício, realmente, está escrito na lei. O Estado brasileiro, ele decidiu que realmente ele precisava de um profissional que fosse selecionado por ele, sim, habilitado por ele, fiscalizado pelo Estado, para realmente prover essa segurança que ele queria. Então, o serviço de praticagem, basicamente, é entrar com o navio para o porto e sair com o navio do porto com segurança, trazendo segurança não só do ponto de vista da evitar poluições, salvaguarda da vida humana no mar, essas coisas todas. Então, essa é a nossa função definida pelo Estado, né? Quem é que pode ser prático? Qualquer cidadão brasileiro, nato, existe uma legislação específica para isso. O órgão que rege isso é a Autoridade Marítima, a Marinha do Brasil, está lá no site dela. Mas, a grosso modo, o cidadão brasileiro, maior que 18 anos... Não precisa ter uma formação específica? Não, tem que ter um nível universitário. Nível universitário? Tem que ter um nível universitário, nível superior. Tá? Agora, aqui no Brasil não se exige uma formação específica. Nos outros portos do mundo precisa, mas no Brasil não se exige isso. Eu queria só ressaltar que o sistema de praticagem no Brasil não é muito diferente do que acontece lá fora. A gente não é uma invenção brasileira isso, sabe? Prática, né? Aliás, o nome prático só existe no Brasil, acho que eu também não tenho direito isso aí, porque lá fora tudo é pilot ou piloto em português de Portugal, sim, e sim, piloto também em espanhol. Mas não é uma invenção do Brasil, realmente no mundo inteiro,
com algumas diferençazinhas, mas o serviço do prático ele é igual no planeta. Tá? E é um serviço extremamente minucioso, né? Uma manobra pensada errada ou direcionada errada pode causar um estrago imenso, né, Nilson? Nós estávamos falando agora há pouco sobre o tamanho dos navios que vêm no Porto de Santos. Realmente a gente está hoje operando com navios que eles deslocam em peso, porque a gente fala muito em volume não, em dimensões lineares, né? Para a gente implica muito o peso daquele objeto flutuante, né? Nós estamos hoje na média de 120 mil toneladas, sabe? Bastante peso, né? E se a gente partir para o próximo estágio, a nova geração de navios que vem depois dessa que a gente opera em Santos, nós vamos partir para 150 mil toneladas. É uma brutalidade, mas nós estamos ali para isso, né? Nós estamos treinados para isso, a gente tem expertise para isso. Quantos práticos existem hoje aqui? Aqui em Santos nós somos 70 profissionais. Tem muitos que passaram de pai para filha, essa paixão, esse amor pela praticagem? Eu vou te dizer que isso é uma lenda. Se você vê, dos 70 profissionais, não tem nenhum com grau de parentesco ali dentro. Vou dizer, tem 2 irmãos, por acaso, tá? Mas não tem ninguém, filho, sobrinho... Não é aquela coisa que todo mundo fala, é uma profissão que passa de pai para filho. Isso é uma lenda. Isso é... Vou fazer uma comparação, é como se o pai fosse advogado, o filho seguisse a carreira de advogado e talvez alguns portos, por acaso, sigam a mesma profissão do pai, mas através de um concurso, um processo seletivo, não houve uma passagem instantânea, não foi uma herança que foi passada, entendeu? Então isso realmente, eu vou falar aqui em público, é uma lenda. Que bom, desmistificamos uma lenda. Eu também achava que era lenda, porque eu conheço alguns práticos e são práticos primeiros da família, não são práticos que o pai foi prático, eu mesmo que o avô foi prático. Disso, exatamente. Nilson, você disse que não precisa ter formação, mas certamente passa por um extenso processo de qualificação, né? Sim, depois que a pessoa é aprovada no processo seletivo, ela é encaminhada para aquela zona de praticagem para a qual ela foi selecionada, e lá ela vai passar por um treinamento que dura de 1 ano a 1 ano e meio a 2 anos. Né? Aqui em Santos, isso aí gira em torno de 700 a 1.000 manobras que a pessoa tem que participar, o hands-on, né? Fazer a coisa na prática. Depois de 1 ano e meio a 2 anos é que a pessoa está habilitada para realmente trabalhar como prático. Doutor Marcelo, o senhor é coordenador substituto da Sesportos, né? Um grupo formado extremamente importante quando a gente está falando, a gente está pegando aqui dos práticos. Eu acho que o trabalho deles também interfere diretamente no trabalho da Polícia Federal e no trabalho de todas as entidades que estão dentro do porto. Porque, como ele bem disse, é ele responsável por colocar e levar o navio de volta. Qual tem sido o foco das Sesportos atualmente? Incremento da segurança pública portuária. E daí, a partir daí, a gente busca uma integração muito grande com as agências. Tivemos a oportunidade já de desenvolver trabalhos onde a praticagem foi convidada a nos ajudar com a sua visão, com essa questão de guardiã e da nossa costa. E a gente tem trabalhado dessa forma, principalmente fazer o incremento da segurança pública portuária, buscando uma integração maior entre as agências. Um exemplo disso tem sido a questão da hidrovia. Ontem mesmo, o colega da ANTAC, Daniel, que participa da Sesportos, participou de um evento relacionado ao projeto da hidrovia do Porto de Santos e, apesar do órgão dele não ser um órgão afeto diretamente à segurança pública portuária, ele entrou em contato e falou, olha, já agendei para que houvesse uma apresentação desse projeto da hidrovia para a Sesportos, para que os colegas integrantes do colegiado possam ter esse olhar da segurança pública portuária para esse novo projeto que está se iniciando da hidrovia. Como é que vocês veem, o senhor como delegado da Polícia Federal e Nilson, você como presidente da praticagem, a possibilidade da gente utilizar a hidrovia para transporte de cargas? Acho que essa questão da mudança do modal é muito importante, porque a gente, não sou da área, mas o que eu vejo é uma concentração muito forte na questão do modal terrestre. E a questão da hidrovia pode fazer com que haja uma diminuição da utilização deste modal. Então, é muito interessante. A gente tem uma preocupação muito grande pela perspectiva da segurança. Os desafios, quando a gente pensa em transporte hidroviário, do ponto de vista da segurança pública, quais seriam os maiores desafios a serem vencidos, doutor? Ou mesmo o transporte marítimo, porque qual é a grande dificuldade hoje que os órgãos do Estado brasileiro enfrentam? Nenhum órgão, seja a Receita Federal, Guarda Portuária, ANTAC,
tem força para fazer frente ao crime organizado, para fazer frente aos inúmeros desafios que a modernidade impõe. É justamente dessa cooperação entre interagências que a gente consegue desenvolver um bom trabalho, consegue desenvolver um trabalho muitas vezes até multidisciplinar, plural, que faz com que a solução construída seja uma solução melhor para a sociedade e para o próprio empresariado. Nós nos ressentimos muitas vezes no passado de que decisões eram tomadas, ações adotadas, sem que houvesse ao menos uma comunicação prévia. Não que a segurança pública vá ser um condicionante para aquela decisão ou para aquele avanço. Sim. Mas a informação é importante. Porque... É preciso diálogo, né? Exatamente. E há um impacto na questão da segurança para toda a comunidade, como você colocou, a comunidade da Baixada Santista. Então, quando há pelo menos assim, uma informação prévia, a gente pode se preparar, conversar com os demais órgãos. Planejar, né? Exatamente. Planejar. E a partir daí construir uma solução mais democrática e mais interessante para a Baixada Santista. Nas nossas reuniões, a gente foca muito nessa questão. Além do aspecto das competências de todos os órgãos intervenientes, no final de tudo, todos nós moramos aqui na Baixada Santista, muitos são oriundos daqui. Sem dúvida. Então há uma preocupação porque, muitas vezes, o impacto das nossas decisões, eles vão refletir nas famílias de todos nós. E é aquilo que a gente diz, né, da importância da relação porto-cidade, aquela relação saudável, porque assim, o porto, ele é essencial para a sobrevivência de Santos, para a sobrevivência da região, ele mantém muito a nossa balança comercial do ponto de vista econômico e ele não pode ser visto aqui como um inimigo, né? Exatamente. E isso passa muito pelo quê? Pela questão do conhecimento da realidade do porto, que a partir desse conhecimento bem construído e vamos dizer assim, bem amadurecido, você vai conseguir tomar decisões melhores para a comunidade, muitas vezes até fazendo opções difíceis, Sim. mas de uma maneira científica e de uma maneira mais democrática. Sem dúvida. Nilson, como é que você vê essa questão da hidrovia, que foi inclusive um dos assuntos debatidos também, a diversificação dos nossos modais, do ponto de vista para escoamento da nossa carga, foi um dos assuntos debatidos no Santos Export também? Eu vejo com bons olhos, como o Marcelo ressaltou, realmente criar um modal alternativo para transporte de carga para a cidade, para o porto como um todo, vai ser muito bom. Do nosso ponto de vista, nós estamos muito preparados para uma questão que é realmente o gerenciamento dessa movimentação de novas embarcações nessa mesma via navegável onde operam os navios de grande porte aqui no porto. E nós estamos altamente preparados, não só com expertise, mas a gente tem uma tecnologia de ponta lá montada, nosso centro de operações. CCO de vocês, que a gente pode dizer assim, né, que é o Centro de Operações e Controle de Comunicação, é talvez um dos mais tecnológicos do mundo, né? Eu posso falar isso aqui de primeira mão, que realmente nós estamos muito avançados nisso, a gente investiu muito em tecnologia, a gente tem monitoramento de todo o canal de navegação do Porto de Santos, não só com instrumentos, como de câmeras de alta definição, para justamente a gente ter noção exata do que está acontecendo e para que a tecnologia, hoje eu costumo dizer que não existe atividade humana que prescinda da tecnologia, Sem dúvida. Então, apesar da minha atividade requerer muito realmente de uma expertise, de um dia a dia, de uma experiência, de uma bagagem profissional. Embora não substitua a presença humana, não, mas a tecnologia ajuda muito. E a gente não se furta a investir nesse segmento, sabe? Então, na questão realmente da hidrovia, nós estamos aqui preparados realmente para monitorar esse movimento novo de embarcações, né? Estamos aqui para colaborar também para a implementação disso. Nós precisamos deixar de ser um pouco rodoviaristas, né? Eu acredito. Eu acho que a diversificação dos modais, até porque nós temos opções para diversificar esses modais, né? Nós temos condições. Eu acho que todo mundo vai ganhar. Eu lembro que até um livro que eu li do Amir Klink, que ele falava sobre os oceanos, eles não separam as nações, é uma estrada livre para você, na verdade ele une, né, e o caminho das águas realmente ele favorece muito, né, tá? Então em relação à hidrovia, ao transporte de cargas ou até de passageiros, desse sistema hidroviário que está sendo pensado aqui na Baixada Santista, está com total apoio da praticagem. Doutor Marcelo, como que é o trabalho da delegacia em parceria com a DEATUR, que é a Delegacia de Turismo, que fica lá dentro do nosso Cais Santista? Há uma parceria muito grande. A doutora Marta, que é titular da DEATUR, inclusive, tem assento na CESPORT, como representante do governo do Estado.
na época da temporada, o CONCAI se transforma... Está quase chegando, né? Exatamente. Um polo de geração de problemas da área de segurança pública, e ela atua diuturnamente. Então, seja na época da temporada, ou mesmo fora da temporada, no âmbito da CESPORTS, no cotidiano, da realidade de segurança público-portuária, a parceria com a DEATUR é muito grande. É interessante até assinalar que muitas vezes as pessoas pensam que tudo o que acontece na área portuária é da responsabilidade da Polícia Federal. Não. Ao contrário. Ao contrário. Existe até uma questão do preconceito que muitas vezes, o que se coloca? As competências da Justiça Federal e, por consequência, da Polícia Federal, são aquelas expressas na Constituição. E a da Justiça Estadual e da Polícia Civil são residuais, mas esse residual é um mundo. E justamente a atuação dela no espectro de crimes é muito maior. Sim. Então a gente tem uma parceria muito interessante, ela tem sido uma parceira de primeira hora e muito importante. A Marinha anunciou essa semana que vai manter um navio patrulha para atuar exclusivamente na ampliação da segurança do porto. A gente está falando do desafio que é a questão da segurança pública. Qual que é a importância dessa conquista, uma vez que a gente está falando do maior porto da América Latina, e como que é o trabalho da PF em parceria com a Marinha? Um dos vetores que a gente tem trabalhado tem sido justamente esse, tentar coordenar e otimizar o trabalho de patrulha portuária. Porque o que acontece? O nosso efetivo é muito deficiente, é aquém da necessidade, e se não houver uma coordenação com a atuação da Marinha, Guarda Portuária, a gente trabalha, o Coronel Rogério, que assumiu recentemente o 6º BPM, pretende colocar também a PM na água. Se não houver um trabalho coordenado... Uma patrulha hidroviária, né? Não há condições de se fazer frente à realidade da segurança pública. Nós tivemos notícia há pouco, foi até objeto de matéria jornalística, a questão de alguns assaltos, sim, roubos que estavam acontecendo para pequenas embarcações. Sim. E aí cai naquilo que a gente estava tocando inicialmente. Se nós enxergarmos pela questão da competência legal, constitucional, como não é algo que aconteça a bordo de um navio, não seria da responsabilidade da Justiça Federal, da Polícia Federal. Mas afeta, né? Mas nos afeta na questão das CESPORTS, e afeta porque tudo que diz respeito à segurança, sim, muitas vezes em que pesa uma discussão relacionada à competência, mas nos atinge. E aí, se não nos atinge diretamente, mas atinge algum órgão interveniente, co-irmão, e a gente está ali para somar esforços no sentido de debelar aquele fenômeno. E a segurança dentro do mar também traz muito benefício para o trabalho do prático, né? Com certeza. Com certeza. Uma vez que você tem um ambiente seguro, tudo em volta se beneficia. Né? Exatamente. Não tenha dúvida. Até tem alguns parceiros nossos que sofreram essas foram alvos dessas ações, né? Ações aí. Mas não tem dúvida que realmente quando o ambiente está seguro, todo mundo se beneficia dessa questão. Inclusive nós indiretamente. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. O nosso tempo já acabou, foi muito rápido. Eu já gostaria de deixar aqui um convite estendido para uma próxima participação, Nilson. Eu, quando cheguei em Santos, fui conhecer o trabalho dos práticos há 6 anos atrás, fiquei encantada, porque eu acho que realmente o trabalho de vocês Eu falei, na época, para o meu marido, falei, como é possível eles conseguirem colocar um gigante desse, estacionarem, né? Na verdade, estacionarem um gigante desse de uma forma tão perfeita. Então, parabéns. O trabalho de vocês é essencial para a manutenção do nosso porto, para a chegada de navios maiores, para a nossa economia. Parabéns. Obrigado. Eu quero agradeço aí poder participar desse debate aqui, ter aberto as portas para praticar, poder expor um pouquinho do que é a nossa atividade. Nós agradecemos muito. Doutor Marcelo, acompanha o trabalho da Polícia Federal em vários âmbitos e, sem dúvida nenhuma, o trabalho da Polícia Federal dentro do Porto de Santos, do maior porto da América Latina, precisa ser feito por homens que, como eu disse um dia para a doutora Marta, amem aquilo que façam. E os policiais federais, em vários âmbitos da nação, têm dado um grande exemplo de trabalho. Parabéns, estenda o meu parabéns a todos os homens que trabalham com o senhor. Sim, até enfatizar que a questão da tecnologia é muito importante, mas no frigir dos ovos lá é o elemento humano, homens e mulheres, sim, que tem feito a diferença. Realmente a Polícia Federal tem desenvolvido um trabalho muito consistente, graças e muito ao esforço dos colegas. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela gentileza. Nós é que agradecemos e já deixamos o convite estendido para uma próxima oportunidade. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã.
bom fim de semana. Tchau!